Pessoal, eu vou mudar de assunto agora e trazer um pouco de debate aqui para o nosso país, porque o Supremo Tribunal Federal fez uma reunião para debater o fim do orçamento secreto. A Janaína Camelo chega ao vivo e vai contar as informações para a gente agora. O que foi discutido nesse encontro? Janaína, bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, esse encontro, ele envolveu técnicos da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, membros também de todos os tribunais de contas do país, também do Ministério do Planejamento e também da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que é o órgão ali, né, que a gente sabe que é responsável pela articulação com o Congresso e que autoriza aí o pagamento de emendas para os parlamentares. Então, eles formaram um grupo que vai mapear todos os dados de emendas, exatamente das emendas RP9, chamadas RP9, que são as emendas de relator, das quais ficou conhecido o orçamento secreto, e as emendas RP8, que são as emendas de comissão. Porque o orçamento secreto, quando ele foi denunciado, foi por meio das emendas de relator, por meio das emendas RP9, né, onde os parlamentares eles conseguiam, por emendas, enviar recursos para os seus redutos eleitorais sem nenhum tipo de transparência, sem nenhum tipo de identificação, sem nenhuma transparência clara. Então, isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas há suspeitas aí de que essa prática ela continua assim acontecendo, mas por meio das emendas de comissão, por meio das emendas RP8. Então, essa comissão, a partir deste trabalho, então vai precisar responder aí algumas questões, como quais são as emendas aí que estão publicadas para acesso público, onde estão publicadas, quais não estão publicadas, quem são os detentores dessas emendas que não estão publicadas, também responder quais são as políticas públicas que serão prejudicadas com a decisão do ministro Flávio Dino, que está tomando conta desse caso, de suspender emendas que não sejam transparentes e quais estão atendendo aí todos os critérios exigidos pelo STF. Então, com isso, essa comissão ela vai elaborar um relatório para ser entregue para o ministro Flávio Dino no dia 21 de agosto. Só lembrando que a criação dessa comissão faz parte daquelas determinações do ministro Flávio Dino naquele processo de conciliação entre executivo e legislativo sobre o orçamento secreto, né, onde o ministro ele determinou que o pagamento das emendas pelo executivo, inclusive as emendas PIX, só poderão acontecer se houver total transparência e rastreabilidade desses recursos. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Agora, 4h26 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Vamos lá com os nossos amigos. Quero saber de vocês se tem algo ainda que precise ser explicado sobre o orçamento secreto e sobre a manipulação que é feita em cima desse valor, hein, Zé Maria Trindade? Resta alguma dúvida sobre isso? Eu uma vez assisti um debate interessante no Supremo de um ministro falando sobre dinheiro público, né? E, num determinado momento, o debate era que o dinheiro público saiu, foi para uma empreiteira e da empreiteira foi para o deputado. E aí se dizia, isso é dinheiro público. E um ministro falou assim, olha, dinheiro público não se privatiza nunca. Aí o outro ministro falou assim, se fosse assim, a sua mulher, quando fosse no supermercado, teria que fazer uma licitação. Porque se trata de dinheiro público, né? Salário do ministro que vai para a mulher para ir no supermercado. Mas, na verdade, é o seguinte, o dinheiro público, ele tem que ser exposto, ele tem que ser escancarado. E essas tais de emendas secretas, elas nunca existiram assim, com esse nome, emendas secretas. Mas é uma emenda de difícil organização de trâmite para onde vai o dinheiro. Esse nome PIX foi o que inventei, porque conversando com o assessor de Álvaro Dias, eu perguntei assim, mas que tipo de processo é esse? Você faz uma transferência de fundo a fundo, ou seja, do Tesouro Nacional para o prefeito, sem nenhum projeto e sem nenhuma explicação. E o Carlos Nascimento falou assim, Zé Maria, isso aí é uma transferência nova que eles arranjaram aqui. E aí eu falei, mas isso é um PIX. Ele falou, tipo PIX. E aí ficou esse nome de emenda PIX. Não tem esse nome, emenda PIX. Não existe na burocracia esse nome. E de lá para cá houve mudanças, né? A pressão foi chegando e agora o prefeito já tem um prazo para explicar o que fez com o dinheiro. O argumento aqui era o seguinte, a gente manda o dinheiro para o prefeito, para a conta do prefeito, mas quem tem que fiscalizar não é o Senado, não é a Câmara. Quem tem que fiscalizar é o Tribunal de Contas do Estado e do município. Eles é que fiscalizam, não fiscaliza nada.
A notícia que eu tenho que te dar aqui, em primeira mão e de bastidor, é o seguinte: prestem atenção, o trem partiu da estação, está iniciado um processo de investigação no Supremo, que eu reputo como se fosse uma nova Lava Jato do Supremo. A investigação do destino e do roubo através das emendas parlamentares. Flávio Dino é o relator, foi deputado federal, foi governador e ministro da Justiça. Esse entende o caminho das emendas parlamentares. Eita, isso é muito importante, Zé. Muito bom que você compartilhe essa informação conosco. Piperno, o que você acha dessa investigação, então, que pode ter esse cunho e que, inclusive, o interesse partiria de alguém que conhece os dois lados da moeda nesse momento, que é o ministro Flávio Dino? E bateu um recorde mundial, né? Porque no espaço de um mês e pouquinho, ele foi do poder executivo, do poder legislativo, exatamente, que ele passou rapidamente tá tudo fresco, Senado e assumiu a cadeira dele no STF. Ou seja, ele conhece, talvez melhor do que todos os outros integrantes da Suprema Corte, como é que é essa areia movediça dos recursos previstos no orçamento. Quer dizer, como é que isso vai desaparecendo, né? Quais são os caminhos nebulosos que fazem com que isso aí se perca? Então, eu acho que talvez o Flávio Dino, por conhecer muito bem essa engrenagem, seja o primeiro a causar realmente um temor aos senhores legisladores que manejam esse dinheiro também. Agora, a questão é saber se de fato ele vai querer levar essa questão a fundo. Porque, repito, conhecer essa engrenagem, ele conhece muito bem. Tomara que a gente tenha um desfecho, como, por exemplo, aconteceu na CPI lá dos anões do orçamento. O que você acha, Segré, que pode dar dessa história, hein? Vai mudar o nome das emendas, vai chamar EDDS. Emendas de destino duvidoso e suspeito, porque ninguém sabe aonde vão. E tomara, eu sou um crítico ao trabalho do ministro Flávio Dino, por uma questão de convicções, de ideologia, mas tomara que ele faça esse trabalho, porque corrupção não tem ideologia. Se uma pessoa é corrupta, pode ser direita, esquerda, de onde for. Se é corrupto, tem que ser punido. Então, tomara que ele aproveite seu conhecimento do trabalho legislativo para fazer auditorias disso, expor aquele que fez falcatrua, não somente aquele que pagou, também aquele que recebeu. Mas, por favor, Flávio Dino, veja que o CEP esteja certo. Não seja que daqui a uns anos temos que anular tudo de novo porque o CEP estava errado. Que foi, Zé? Ele já tomou 3 decisões que eu acho muito importantes. A primeira, veja bem, ele proibiu que parlamentar de um estado mande emenda para outro estado. Isso para mim é uma coisa óbvia. Mas o Flávio Dino proibiu, determinou a sentença já, né? Como é que alguém eleito por Minas vai mandar dinheiro para o Ceará? Isso é, no mínimo, suspeito. A outra, uma investigação, uma auditoria em todas as emendas pelo Tribunal de Contas da União, que tem uma expertise, é um dos tribunais de contas assim, mais aparelhados da América do Sul e um dos melhores do mundo, viu? Então, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da República. A Controladoria tem o dever de investigar. Onde entra dinheiro público federal, a Controladoria vai, mesmo que seja em município, em prefeitura. Fala, Gani. A questão da falta de transparência das emendas é a ponta do iceberg do que ocorre no Brasil inteiro. A transparência é ausente no recurso público, infelizmente, neste país. Então, isso vale para os governos estaduais, isso vale para as prefeituras. Não há um critério técnico, não há transparência. Emendas chamam atenção, evidentemente, porque o valor é muito alto, é um orçamento bilionário. Mas é algo que acontece no Brasil inteiro. E por isso, Evandro, que eu defendo tanto diminuição do tamanho do Estado, porque este Estado muito inchado, que os recursos vêm da própria sociedade por meio de impostos e de empréstimos, não chega na ponta para a população. Serve para enriquecer políticos, amigos do rei, empresários
Este que é o problema. O Estado inchado, ele abre brecha para a corrupção. Eu ouvi de um parlamentar recentemente, que e aí o Zé pode confirmar melhor do que eu, que muitos ali, 90% do Congresso, são a favor dessas emendas, não para chegar na população, mas porque já tem uma prática de pegarem para eles, segundo essa minha fonte. Agora, 4h34, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo essa comissão, né, que tenta mapear as emendas PIX, ou o orçamento secreto, de que maneira que a transparência sobre essas emendas acontece e se esse orçamento secreto estaria apenas mudando de nome hoje aqui no país. Zé, pode acrescentar aí se tiver algo sobre essa informação que foi trazida aqui pelo Alan Gani, você que está aí no quintal. É verdade. Eu posso te afirmar aqui que a grande fonte de renda do parlamentar é exatamente o orçamento da União. São 55 bilhões de reais. E existem várias fórmulas aqui para roubar. Eu vou te dizer aqui umas. Empresas especializadas chegam em parlamentares e dizem: eu te dou 10 milhões, 15 milhões nas suas emendas. Você precisa apenas assinar e eu é que dou o destino das emendas. E vai tudo na legalidade, né? Por exemplo, um projeto chega no município e diz: você quer uma quadra de esportes? Você quer uma praça de não sei o quê? Quero, claro. Então tá bom, eu vou te entregar aqui. Mas entrega a praça de esportes, mas tudo é manipulado do alto. O prefeito apenas assina lá o que recebeu os recursos, mas o dinheiro fica com o parlamentar e com a empreiteira que faz uma coisa mais ou menos e às vezes nem faz, né? Então, é outra maneira. Outra maneira do orçamento é mandar dinheiro para fundações dominadas por amigos e por parentes de parlamentares. Então, assim, essa falta de transparência chega a esses absurdos. Quer dizer, cada um tem uma maneira de se nutrir nas verbas públicas, quer dizer, e todo mundo sabe disso no Congresso Nacional. Não é possível que só eu que sei disso.